Bom dia, alunos e alunas. Nós vamos dar sequência à transmissão dos nossos conteúdos. Antes, porém, eu gostaria de pedir encarecidamente a vocês que tomem conhecimento das últimas gravações que eu enviei. Eu estava olhando ali quem acessou e não foram poucos que acessaram. Essa matéria, além de importante para conhecimento de vocês, são matérias que podem ser cobradas, que serão, aliás, cobradas na verificação de conteúdo. Então não adianta eu ficar gravando aqui, senão eu faço ela direta. Vocês que pediram as gravações, agora eu faço e vocês não assistem, não adianta nada. Na última aula nós estávamos tratando do crime tipificado no artigo 147, que é o delito de ameaça, em que eu disse a vocês que é um crime bastante comum nas nossas regiões, tendo em vista que, primeiro, o leigo não entende da tipificação e qualquer vizinho que olhe atravessado, sendo de graça, pois não há necessidade de presença de advogados, ele vai até a delegacia, lavra tão somente um termo circunstanciado e aí manifesta o desejo de representar contra o ofensor e este vai responder ao processo, cuja audiência será antecipadamente aprazada pela própria autoridade para ser realizada em juízo, e lá as partes têm a oportunidade de compor o litígio, o alide. Caso isso não ocorrer, a ação volta para o Ministério Público, porque ela é pública condicionada. Então a titularidade volta ao Ministério Público e ele vai oferecer a denúncia. Ou então, antes de oferecer a denúncia, ele vai fazer uma proposta de composição com o ofensor. Se o ofensor aceitar, mesmo que o ofendido queira que o processo siga o rito normal, ele não irá prosseguir, tendo em vista que a titularidade é do Ministério Público, ele pode fazer a composição. Mas para caracterizar crime, essa ameaça há de ser absolutamente séria, intimidatória, ao ponto do ofendido ficar sem dormir, preocupado, com medo de sair em determinados lugares e ser agredido pelo ofensor. E ela pode ser também de qualquer forma, pode ser direta, pode ser por carta, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por Facebook, pode ser por gesto ou qualquer outro meio simbólico dele causar algum mal, desde que a vítima efetivamente sinta esse temor. Caso contrário, uma mera chincalhada não caracteriza o crime tipificado no artigo 147 do Código Penal. Por outra vertente, também segue-se os crimes com relação à liberdade individual do sujeito, alguns até redigidos de forma que só o profissional da área pode entender. É o caso do artigo 148, do qual nós vamos tratar a partir de agora, que é o crime de sequestro e cárcere privado. Pode ocorrer os dois quando pode ocorrer um só. O legislador aqui não define o que é sequestro, cárcere privado. Deixa para a doutrina e a própria jurisprudência. O conceito mais comum é a privação de alguém de sua liberdade de locomoção, de decidir, mediante sequestro ou cárcere privado, que seria o quê? Privar, impedir, destituir da liberdade de locomoção, tolher, tirar o desfrute, o gozo dessa liberdade que nós temos, amparado na Constituição, direito de ir e vir. Então, o que seria sequestro? Também é privação da liberdade, tal qual o é o cárcere privado. A diferença é que no sequestro, a privação de liberdade não tem confinamento. Não, esse confinamento não é tão restrito. Ou seja, eu vou manter alguém em sequestro
numa casa grande com 10 cômodos. Ou então, vou mandar ele ficar num sítio, ou então em determinada praia. Daqui você não pode sair. Existe uma parcial liberdade de locomoção, mas não de fazer aquilo que ele quer, de ir onde ele quer, aonde ele deseja. Já no cárcere privado ocorre em recinto absolutamente fechado. O sujeito fica enclausurado. O sujeito não tem a liberdade mínima de locomoção, ou seja, manter a vítima fechada num quarto. Isso ocorre muito nesses sequestros rotineiros, em que a pessoa é colocada numa repartição e daí não pode sair. A privação da liberdade, não há necessidade dela ser total. A privação da liberdade pode ser parcial, desde que o sujeito perca a determinação de ir e de vir.